Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu quero vir aqui mostrar a passagem para vocês de João 6, capítulo 53, para vocês verem. E diz assim: Jesus, pois, lhe disse: na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. E uma coisa um pouco mais legal, que o Senhor Jesus que Deus muito antes falou conosco, que em Levítico 17:11 diz assim: porque a vida da carne está no sangue. A vida da carne está no sangue. Vida, carne e sangue. O Senhor Jesus, ele nos proporcionou carne e sangue para nos dar vida. Então, o Senhor Jesus é tudo aquilo que nós precisamos. Ele é o pão que nós precisamos quando estamos com fome. Não estou falando aqui do pão físico, mas do pão espiritual. Porque quantas das vezes você já viu as pessoas tentando matar a sua fome com coisas físicas, com coisas perecíveis e nunca parar para pensar: poxa, é o Senhor Jesus que vai tirar essa fome. Quantas vezes você já viu uma pessoa que é muito rica, que tem muitas coisas, mas que não tem vida dentro de si, que não é feliz? Mas quantas vezes você já viu uma pessoa que é simples, que é básica, não tem os melhores calçados e muito menos as melhores roupas, mas ela tá tão feliz, ela tá tão cheia de Deus? Então, você que já foi da igreja e você que é da igreja, você sabe bem do que eu tô falando. E eu quero vir aqui dizer para você parar de tentar preencher o lugar do Senhor Jesus na sua vida com outras coisas, com amizade, com roupas, com lugares, com bebidas, com festas, com dinheiro, com exercícios até. Você não vai conseguir. Esse único lugar, esse lugar específico que tem dentro de você, ele só vai ser preenchido quando o Senhor Jesus estiver nele. Então, se você hoje se encontra num vazio, tentando buscar amizades, buscar ter um amigo, o Senhor Jesus é seu melhor amigo. Você não precisa de mais ninguém. Você não precisa de nada, você precisa dele. Então, eu quero vir aqui falar isso pra você. Que se você tem procurado preencher as coisas, preencher o seu vazio com as coisas desse mundo, você não vai conseguir. Mas se você se permitir, se sujeitar, ceder à vontade de Deus, você vai ser a pessoa mais realizada da sua vida. Então é isso que eu quero falar com vocês. Aprendam a preencher o seu vazio com as coisas do Espírito. O que é? É a palavra. A palavra de Deus. Leia, medite. Não tô falando de você ler. Aí você vai dizer assim: Jesus, pois, disse: na verdade, eu vos digo que se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Você não vai entender nada. Como eu não entendi quando li rápido. Eu meditei. Então é isso que você tem que aprender: meditar, se alimenta, veja séries da palavra, busque tirar um lado espiritual daquilo, busque ler livros da fé, busque ter amigos da fé, busque ter uma vida de Deus. E um outro versículo também que eu queria falar com vocês é esse aqui. Como Pai, escute-se bem, como Pai que vive, me enviou. Como Pai que vive, me enviou. E eu vivo pelo Pai. O Senhor Jesus, ele sempre deixou claro para que o Pai fosse glorificado. Tem passagens aqui na Bíblia que fala e que tudo que pedirdes em meu nome vos será feito, para que o Pai fosse glorificado. É mais ou menos isso. Então, você pode ver que o Senhor Jesus, ele sempre estava buscando honrar o Pai dele. Como Yasmin, ele buscava? Com modo de viver, amando o próximo, tendo paciência com as pessoas, dando o que as pessoas queriam, porque é o que fala, é assim como querer que os homens vos façam, fazei também. Então o Senhor Jesus, ele vivia pautado na palavra de Deus. E é isso que a gente pode glorificar o Pai. E diz assim: assim, de semelhante modo, quem de mim se
se alimenta. Quem se alimenta das minhas coisas. Não das coisas desse mundo que perecem, mas das coisas espirituais. Diz assim, se alimenta, também viverá por mim. Então você que quer saber, poxa, como é que eu posso glorificar a Deus? Se alimenta das coisas deles e vive por ele. Vive da maneira que o Senhor viveria. Vamos parar de negligenciar o nosso tempo. Vamos parar porque o diabo, ele sabe. Você que já é um jovem, que é uma adolescente, que é uma criança ou até um adulto, um idoso na fé. Você sabe que o diabo, ele não pode pegar com várias coisas. Com amizades, relacionamentos, nada. Mas ele vai te pegar na distração. No celular. Que às vezes você não tá pecando, mas você tá ali o dia todo arrastando a tela, arrastando a tela, arrastando a tela. E aí você não medita na palavra, você não vê uma mensagem do Bispo Macedo, que é algo que vai te fazer crescer espiritualmente. Você perde seu tempo, às vezes, vendo séries do mundo, mas você, poxa, eu vou procurar ver um Apocalipse, que é uma série mais espiritual, que vai fazer a gente rodar espiritualmente. Você não busca se alimentar dessas coisas. Então, a gente tem que buscar se alimentar nisso. E viver para glorificar a Deus na nossa vida. Você para e pensa, poxa, eu tô aqui, eu tenho que fazer isso. Será que o Senhor Jesus deixaria para fazer depois? Não, ele faria agora. Porque se você pode agora, por que não fazer agora? Eu vou falar algo para vocês que pode ser besta, mas é algo necessário. E algo que te faz até às vezes errar. E que eu também tenho que fazer isso. Às vezes, o Senhor Jesus fala da mulher virtuosa, certo? E a mulher virtuosa, ela se arruma, ela é linda. Mas as maiores qualidades delas não estão aqui, mas estão aqui dentro dela, no caráter dela. Então, eu quero dizer que você tem que ter um caráter, sim, de mulher de Deus, mas que você também tem que se arrumar. Você tem que resplandecer o Espírito Santo através da sua imagem. Porque você é imagem, sabe? Você é criatura de Deus, sabe? Então, a gente tem que buscar se exercitar, que é difícil, mas a gente tem que fazer. Tem que exercitar, tem que se arrumar, tem que pintar as unhas, tem que andar, não precisa você andar bem vestida com as melhores roupas, mas você sempre tá com a sua roupa limpinha, passadinha. Buscar sempre estar bonita, mas não bonita para as pessoas, mas para Deus. Então, buscar glorificar a Deus no seu modo de viver. Em tudo. No seu guarda-roupa, no seu modo de andar, de falar. Em tudo. E outro que eu queria falar que é assim, porque a minha carne verdadeiramente é comida. Quando a gente tá com fome, né, a gente procura uma comida. E levando isso pro outro lado, né, que é a nossa vida, vamos parar pra pensar um pouco. A vida de uma pessoa que é de Deus, que é verdadeiramente Deus, entrega, cede as vontades do Espírito Santo, e uma pessoa que tá afastada, cede aos seus próprios desejos. Essa pessoa, ela sempre vai estar buscando se alimentar das coisas de Deus, sempre vai estar precisando se alimentar. E quando a pessoa fala assim, ei, vamos pra não sei aonde, você não precisa daquilo, porque você já tem tudo. Você tem tudo. Você tem sua felicidade, você tem paz, você tem alegria, você tem tudo. Mas a pessoa que não tá com Deus, a pessoa vai falar assim, ela não tá se alimentando da palavra de Deus. Então a pessoa vai falar assim, ei, vamos lá pra tal lugar. Vamos, hoje vai ser dia de rir, vai ser dia de brincar, vai ser dia de zoar, e hoje é o dia. Aí tá bom, você foi lá, fez, aconteceu. Aí você chegou em casa, você deitou sua cabeça no travesseiro e pensou, não passou meu vazio. Então, você busca, tá ali, você quer mais, pra você suprir o seu vazio. Mas o Senhor fala que Ele é comida, que só Ele vai suprir o seu vazio, só Ele vai te dar vida. Se você não buscar comer do pão da vida e beber do sangue do Senhor Jesus, você vai ter morte, que é o inferno. E então assim, e diz assim também, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Então a gente tem tudo, a gente tem de comer e o de beber, sabe? Então
essas duas coisas. Buscar, na verdade, parar de querer preencher o lugar de Jesus na nossa vida. Porque a gente só vai preencher o lugar de Jesus na nossa vida com Ele mesmo, com as coisas dele, com as coisas do Espírito. E a segunda coisa é que a gente tem que buscar honrar o Pai no nosso modo de viver. Em tudo. Então, é isso que eu queria falar com vocês. Meditem na palavra, se você não meditou na palavra ainda. Que Deus, ele fala diferente com cada um. Então, busque saber o que Deus quer de você. E vamos aprender a ceder à vontade do Espírito Santo, que não é fácil. Mas vamos aprender e a gente vai conseguir. Porque, posso falar uma coisa pra vocês? Eu vi uma notícia sobre um acordo de paz. Tá chegando. Então, acho que agora, mais do que nunca, é o momento da gente colocar toda a força. Da gente cumprir com o nosso ID. E não façam isso para se glorificar, mas para glorificar a Deus. Por desejos por alma. E é isso. Tenham um ótimo dia. Meditem no que eu falei pra vocês. Meditem na palavra, que tudo que eu falei veio da palavra. E busquem se alimentar das coisas de Deus e não das coisas do mundo. Tá bom? Fiquem com Deus.